O que está acontecendo com o mercado de previdência? Olá, estou aqui com Rodrigo Caravelli Martins, gerente de consultoria de investimentos da Brasilprev. Rodrigo, em nossas redes sociais nós temos recebido diversas postagens de vários clientes questionando o que está acontecendo com a rentabilidade dos fundos de renda fixa. Renda fixa com rentabilidade negativa? Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Marcela. É ótima oportunidade para a gente falar a respeito disso, né? Já que maio foi um mês bastante atípico. Mas o que está acontecendo, né, com o mercado de previdência? Então a gente elaborou um material que não pretende esgotar este assunto, mas que traz aqui algumas questões que a gente gostaria de compartilhar com vocês todos. Primeira coisa, né, eu queria trazer aqui 3 pontos que são importantes a respeito desse mês. O primeiro deles foi um mês de muita tensão e turbulência. Essa falta de previsibilidade sobre o futuro aumenta a tensão de todos os agentes que fazem parte do mercado financeiro. E aí a gente precisa entender o mercado financeiro como um lugar onde eu vou reunir pessoas que querem comprar e vender ativos, produtos, coisas financeiras, né? A redução da taxa de juros diminuíram as rentabilidades e fizeram com que a gente precisasse procurar opções mais rentáveis. Essas opções, no entanto, mais rentáveis, elas também possuem maior risco. Por que maio é atípico, né? Olhando os retornos do mercado e acumulando isso num período longo, como a gente consegue ver aí na imagem, a gente descobriu que numa janela dos últimos 10 anos, esse evento só havia acontecido em 2 meses anteriormente. E isso está ocorrendo mais com a Brasilprev do que com a concorrência? Não, é uma questão de mercado e ela afetou todo o mercado, né? Na indústria de previdência, especificamente, a gente acompanhou o desempenho de aproximadamente 1.400 fundos. E destes, cerca de 80% fecharam maio com cotas negativas. Então eu não estou falando de uma única casa, eu não estou falando de um único player, eu não estou falando de uma única instituição, eu estou falando de uma questão que afetou todo o mercado. Mas por que eu estou usando, né, a palavra variação negativa e por que eu não estou usando a palavra prejuízo? Porque, na verdade, o prejuízo só acontece se a gente mudar de fundo ou mudar de estratégia, resgatar ou portar para outra instituição. Então, o único momento em que o prejuízo acontece está vinculado a essas 3 situações: mudar de fundo de estratégia, resgatar os valores ou portar para outra instituição. E como devem proceder aqueles que têm previdência? A pergunta é muito boa. A gente trouxe um exemplo aqui e a gente quer contar uma história para tentar ilustrar o que pode acontecer. Então imagine a seguinte situação. Simone e Marcos são 2 pessoas que adquiriram os seus fundos de previdência no mesmo dia e que adotaram a mesma estratégia, ou seja, eles escolheram o mesmo fundo para acumular as suas reservas financeiras, os seus pagamentos mensais. Acontece que esse gráfico que você está vendo aí na sua tela comigo, ele reproduz a evolução desse fundo que Simone e Marcos escolheram, e ali no meio, perto do pontilhado, naquele ponto mais baixo dessa mesma linha, desse gráfico, ele retrata um acontecimento real que aconteceu em maio do ano passado. Naquele momento, Simone e Marcos tiveram uma variação negativa da ordem de 2,95%, naquele dia ali. E aí você consegue notar que a partir daquele ponto abrem-se 2 linhas no gráfico, uma mais para cima e outra mais para baixo? O que aconteceu ali, né? Quando essa variação negativa aconteceu, a Simone escolheu permanecer na mesma estratégia, no mesmo fundo que ela já estava. Marcos, no entanto, se assustou com essa variação e porque ele não conseguia ter certeza a respeito do que viria, escolheu mudar de estratégia e foi para uma estratégia um pouco mais conservadora. Dessa maneira, Marcos entendeu que ele limitaria as perdas que poderiam continuar acontecendo ao longo daquele período. O que acontece no tempo, na verdade, é que, como Simone está numa estratégia que toma um pouco mais de risco para também trazer um pouco mais de retorno, ela consegue voltar ao patamar que ela estava antes do evento de mercado, lá antes da variação negativa, num prazo muito mais curto do que Marcos. Aqui, aproximadamente, em 38 dias, Simone já estava com uma cota no mesmo patamar, no mesmo valor que ela tinha antes do evento lá. Marcos, no entanto, como trocou para uma estratégia mais conservadora, ele não consegue ter o mesmo desempenho e recuperar no mesmo tempo.
O que fica ainda mais evidente na próxima lâmina se eu trouxer para cá uma estratégia ainda mais conservadora que está representada por essa linha azul. Note que a linha azul ela tem pouca oscilação, ela quase parece uma reta, né? O fato dela ter menos oscilação também faz com que ela entregue menos resultados. No final das contas, né, o resumo das escolhas que Simone e Marcos tiveram está expresso nessa lâmina aqui que aponta que, acumulando este período, de aproximadamente um ano, Simone escolheu uma opção que rendeu para ela 13,49% ao longo desse período, enquanto a opção escolhida por Marcos deu para ele aproximadamente 11,81%. Ambos ganharam, ambos tiveram retornos positivos, quando eu olho, né, um período de acumulo, um resultado num período maior, mas o resultado da Simone foi superior. O resumo da ópera é isso, né? Simone manteve a calma e esperou o cenário se estabilizar novamente. No longo prazo, a estratégia que ela escolheu foi vencedora. Marcos, por sua vez, achou melhor tentar se proteger e mudar a estratégia e acabou não aproveitando a retomada do mercado. Como isso acontece com alguma frequência, a gente trouxe aqui algumas questões para a gente refletir junto, né? Em momentos como esse, são frequentes essa busca por aplicações mais conservadoras. Esse viés comportamental, no entanto, nem sempre traz resultados positivos. O receio faz o cliente mudar de estratégia e nem sempre isso está aderente ao objetivo de investimento do cliente. Além disso, existem diversos fatores influenciando os preços dos ativos, exigindo assim análises um pouco mais ponderadas e mais aprofundadas. Para ajudar os clientes nesse momento, a gente trouxe aqui algumas perguntas que a gente deveria se fazer, inclusive com alguma frequência, né? Você vai fazer uso desse dinheiro nesse momento? Você está precisando resgatar o dinheiro para usar ele agora? Você tem conhecimento dos fatores que podem afetar o risco do seu investimento? Depois de tudo isso que a gente falou aqui, será que mudar é o melhor a fazer? Se o mercado todo foi afetado, qual a vantagem da mudança? Por fim, além da rentabilidade, que outros critérios você utiliza para tomar as suas decisões? Para finalizar essa nossa conversa, calma e paciência são fundamentais em momentos de turbulência como esse que a gente está vivendo. Então, cuidado para não tomar atitudes ou decisões precipitadas. Muito obrigada, Rodrigo. Se você tiver alguma dúvida, envie nos comentários deste post.